Informativos, STJ 2024. Direito Penal. Retroatividade da norma penal mais benéfica. A retroatividade de ato administrativo que majora o valor mínimo para execução fiscal não se aplica em benefício do réu, para fins de incidência do princípio da insignificância, pois não se trata de norma penal mais benéfica. Ação controlada. É possível a utilização de ações encobertas, controladas virtuais ou de agentes infiltrados no plano cibernético, inclusive via espelhamento do WhatsApp Web, desde que o uso da ação controlada na investigação criminal esteja amparada por autorização judicial. Condutas atípicas. É atípica a tentativa de subtração, sem a prática de violência ou grave ameaça à pessoa. De 0,8 shampoos, em valor global aproximado inferior a R$ 100. Ainda que, eventualmente, haja reiteração de condutas dessa natureza. Concurso de crimes. Os desígnios autônomos que caracterizam o concurso formal impróprio referem-se a qualquer forma de dolo, direto ou eventual, sursis processual. As condições do art. 78. Primeiro, do Código Penal, para cumprimento da suspensão condicional da pena, podem ser estabelecidas no mesmo prazo da pena corporal imposta. ANPP. O acordo de não persecução penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual. No que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo. Art. 28-A. 13. Do Código de Processo Penal, CPP. 2. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve-se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica. Art. 5º. XL. Da CF. Pelo que é cabível a celebração de acordo de não persecução penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei N. 13.964, 2019. Mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. 3. Nos processos penais em andamento em 18 de setembro de 2024. Data do julgamento do HC 185.913, DF pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, nos quais seria cabível em tese o ANPP. Mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento. O Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18 de setembro de 2024. Será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo no curso da ação penal, se for o caso.
A continuidade delitiva não impede a celebração de acordo de não persecução penal. Não cabe a utilização de óbice previsto para o acordo de não persecução penal para negar o oferecimento da suspensão condicional do processo. A recusa injustificada ou ilegalmente motivada do Ministério Público em oferecer o acordo de não persecução penal autoriza a rejeição da denúncia, por falta de interesse de agir para o exercício da ação penal. Não cabe acordo de não persecução penal nos crimes raciais, o que inclui as condutas resultantes de atos homofóbicos. Reconhecida a habitualidade delitiva, fica descaracterizado o crime continuado, impedindo a celebração de acordo de não persecução penal. Competência. Compete ao juízo universal da falência dispor sobre os bens da massa falida e dos seus sócios, sujeitos a medidas assecuratórias no juízo criminal. Dosimetria. É obrigatória a redução proporcional da pena base quando o Tribunal de Segunda Instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A aplicação da agravante do art. 61. Inc. II. A linha F. Do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, Lei N. 11.340, 2006. Não configura bis in idem. Prescrição. A nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa, de modo que, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei N. 6.830, 1980 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua regido pelo art. 114. II. Do Código Penal, inclusive quanto ao prazo de prescrição intercorrente, extinção da punibilidade, o inadimplemento da pena de multa, mesmo após o cumprimento da pena de prisão ou da pena restritiva de direitos, não impede a extinção da punibilidade, desde que o condenado alegue hipossuficiência, salvo se o juiz competente, em decisão devidamente fundamentada, entenda de forma diferente, indicando especificamente a capacidade de pagamento da penalidade pecuniária. A extinção da punibilidade do crime antecedente não implica na atipicidade do delito de organização criminosa, visto que este é considerado um delito autônomo, independente de persecução criminal ou condenação relacionada às infrações penais a ele vinculadas. Crimes contra a honra. Não configurada coautoria ou participação nos crimes contra a honra, mas delitos autônomos em contextos distintos. A ausência de oferecimento de queixa-crime contra todos os que proferiram ofensas contra a vítima não afronta o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação,
bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional. Ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra, independentemente da orientação sexual da vítima. O delito de injúria se caracteriza pela utilização de insultos preconceituosos e homofóbicos que ofendem a honra subjetiva do ofendido. Um mero compartilhamento de postagem consistente em charge elaborada por cartunista, sem agregar à conduta objetiva a intenção de ofender, injuriar ou vilipendiar a honra da suposta vítima não tem o condão de qualificar a prática de infração penal. Uso de documento falso. O mero porte de CRLV falsificada na condução de veículo automotor, sem a apresentação pelo condutor no momento da abordagem, não tipifica o crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal. Na relação de consunção, prevalece o crime de uso de documento falso. Crime fim. Sobre a falsidade ideológica. Delito meio. Portar arma de fogo. A apreensão de munições em quantidade não considerada insignificante, aliada à apreensão de droga, petrechos do tráfico e expressivas quantias em dinheiro, perfaz cenário que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Acidente automobilístico. A tentativa de fuga após o acidente é posterior aos fatos e não permite concluir que o réu agiu com dolo. Aborto. Não é possível a concessão de salvo-conduto autorizando a realização de procedimento de interrupção da gravidez. Em aplicação, por analogia, do entendimento firmado no julgamento da ADPFN 54, STF. Quando, embora o feto esteja acometido de condição genética com prognóstico grave, síndrome de Edwards e cardiopatia grave, com alta probabilidade de letalidade, não for possível extrair da documentação médica a impossibilidade de vida fora do útero. Crimes contra a dignidade sexual. Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61 II, F, e da majorante específica do art. 226 II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento. Em delitos sexuais, a retratação da vítima autoriza a revisão criminal para absolvição do réu, quando o conjunto probatório se limita à sua declaração e a testemunhos, sem outras provas materiais. Importunação sexual. A ausência de violência ou grave ameaça na conduta do réu de apalpar as partes íntimas de vítima, com o objetivo de satisfazer sua lascívia. Impõe a desclassificação do crime de estupro para o delito importunação sexual. Estupro. Falta de reação enérgica da vítima e consentimento inicial não afastam o crime de estupro. Estupro de vulnerável. Não é cabível a modalidade tentada para o crime de estupro de vulnerável, uma vez que qualquer contato libidinoso com menor de 14 anos já consuma o delito, sendo irrelevante se a conduta foi interrompida ou superficial.
pois o bem jurídico da dignidade e liberdade sexual da vítima já se encontra violado. O motorista de van escolar, ao cometer o crime de estupro de vulnerável contra criança ou adolescente sob sua vigilância, está sujeito à causa de aumento de pena prevista no art. 226 II do Código Penal, devido à sua posição de autoridade e garantidor da segurança e incolumidade moral das vítimas. É possível o reconhecimento da atipicidade de conduta que poderia configurar o crime de estupro de vulnerável, quando as circunstâncias fáticas verificadas, consentimento da família da vítima, inclusive abrigando o casal por período de tempo, e a manutenção do relacionamento até os dias atuais, inclusive com nascimento de filho fruto da relação, indicam que o bem jurídico tutelado não foi vulnerado. Admite-se o distinguishing quanto ao tema 918, STJ. Resp 1.480.881, PI. Na hipótese em que a diferença de idade entre o acusado e a suposta vítima, esta com 13 anos e aquele com 23 anos de idade, não se mostrou tão distante quanto a diferença do acórdão paradigma, bem como porque houve consentimento da adolescente, além de ocorrido relacionamento amoroso entre ambos. Admite-se o distinguishing quanto ao tema 918, STJ. Na hipótese em que a diferença de idade entre o acusado e a vítima não se mostrou tão distante quanto do acórdão sob a sistemática dos recursos repetitivos. No caso, o réu possuía 19 anos de idade, ao passo que a vítima contava com 12 anos de idade. Aliado ao fato de a menor viver maritalmente com o acusado desde o nascimento da filha do casal, devidamente reconhecida, o que denota que não houve afetação relevante do bem jurídico a resultar na atuação punitiva estatal. A conduta de estupro de vulnerável imputada a um jovem de 20 anos, trabalhador rural e com pouca escolaridade, que se relacionou com uma adolescente de 12 anos, que havia sido, em um primeiro momento, aceito pela família da adolescente, sobrevindo uma filha e a efetiva constituição de núcleo familiar, apesar de não estarem mais juntos como casal. Embora formalmente típica, não constitui infração penal, tendo em vista o reconhecimento da ausência de culpabilidade por erro de proibição, bem como pelo fato de que se deve garantir proteção integral à criança que nasceu dessa relação. A constituição de família não exclui, per si, a punibilidade do crime de estupro de vulnerável. Favorecimento à prostituição de adolescentes. O fato de a vítima, menor de 18 e maior de 14 anos de idade, atuar na prostituição e ter conhecimento dessa condição é irrelevante para a configuração do crime de favorecimento à prostituição de adolescentes. Art. 218b. Segundo I. do Código Penal. O relacionamento entre adolescente maior de 14 e menor de 18 anos, sugar baby, e um adulto, sugar daddy ou sugar mommy, que oferece vantagens econômicas configura o tipo penal previsto no art. 218b. Segundo I. do Código Penal. Porquanto essa relação se constrói a partir de promessas de benefícios econômicos diretos e indiretos,
induzindo o menor à prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Violência contra a mulher. E as medidas protetivas de urgência. MPUS. Tem natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordinar à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo civil ou criminal. E a duração das MPUS vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado. E eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade. Arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência. Máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV. Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei N. 11.340, 2006. O fato de não haver relação duradoura de afeto não afasta a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha. O fato de ameaças serem proferidas em um contexto de cólera ou ira entre o autor e a vítima não afasta a tipicidade do delito. É desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. A orientação mais condizente com o espírito da Lei N. 11.340, 2006 é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, sendo desnecessária a demonstração da motivação de gênero para que incida o sistema protetivo da Lei Maria da Penha e a competência da vara especializada. A Lei N. 11.340, 2006. Maria da Penha. É aplicável às mulheres trans em situação de violência doméstica, tráfico de drogas. A majorante do art. 40. Inciso IV. Da Lei N. 11.343, 2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa. Hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada a prática do delito. A apreensão e perícia da substância entorpecente é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Tráfico privilegiado. A confissão do acusado quanto à traficância em momento anterior, para ser beneficiado com a formalização de acordo de não persecução penal, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. A condição de mula do tráfico
por si só, não comprova que o acusado integra organização criminosa e, por via de consequência, não se presta a fundamentar a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas, tão somente, justifica a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar mínimo de 1/6. A prática do crime sob monitoramento eletrônico é fundamento idôneo para modular a fração da minorante do tráfico, pois denota descaso com a justiça. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33. Quarto, da Lei N. 11.343, 2006. Desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria, de forma que a condição de mula per si não tem o condão de impedir o reconhecimento do privilégio. Conduta atípica, maconha. É atípica a conduta de possuir 23 gramas de maconha para consumo pessoal, devendo o ilícito administrativo ser apurado no Juizado Especial Criminal, conforme decidido pelo STF no Re 635.659, São Paulo. Tribunal do Júri. Ainda que a pronúncia seja uma fase em que a decisão é tomada com base em um juízo de probabilidade, não se admite que a presença do dolo, elemento essencial para a submissão do acusado a julgamento pelo tribunal do júri, seja imputado mediante mera presunção. É nula a decisão que, genericamente, indefere o pedido de apresentação do réu em plenário do júri com roupas civis. Crimes ambientais. O delito previsto no art. 54. Caput. Primeira parte. Da Lei N. 9.605, 1998 prescinde de prova pericial para constatação de poluição que possa resultar em danos à saúde humana. Crimes tributários. A ação fraudulenta, que constitui o fisco em erro, configura o desvalor da conduta nos crimes tributários do art. 1º da Lei N. 8.137, 1990. O que permite a instauração de inquérito policial sem prévia constituição definitiva do crédito tributário. A condenação de terceiro pelo crime do art. 4º. Caput. Da Lei N. 7.492, 1986 exige a demonstração concreta, por meio de elementos de provas, da ciência de que os atos para os quais estava concorrendo tinham por finalidade a gestão fraudulenta da instituição financeira, lavagem de capitais. A inexistência de delito antecedente exclui a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro e torna insubsistente a imputação do crime de organização criminosa, pela ausência da prática de infrações penais. Contrabando. É admitida a aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros ao reincidente, desde que a reincidência ocorra por crimes de natureza diversa ao contrabando, não se aplicando o tema 1143, STJ. Descaminho. A reiteração da conduta delitiva obsta à aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido, ressalvada a possibilidade de
No caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável, a contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no art. 64 e do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Outros temas. O animus jocandi, em contexto de show de stand-up comedy, exclui o dolo específico de discriminação e afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os empregados da OAB são equiparados a funcionários públicos para fins penais. Em situações de desastres públicos, a flexibilização das prisões, mediante avaliação individualizada da segregação cautelar, pode ser justificada por motivos humanitários ou por questões práticas e operacionais relativas à crise e aos órgãos responsáveis pelo gerenciamento das ações estatais. O denominado estelionato judicial é conduta atípica na esfera penal. O procedimento de reconhecimento de pessoas, para sua validade, deve assegurar a semelhança física entre o suspeito e os demais indivíduos apresentados, conforme estabelece o art. 226 II do CPP, evitando-se sugestões que possam influenciar a decisão da testemunha e comprometer o reconhecimento. A transferência da execução de pena de brasileiro nato para ser cumprida no Brasil, imposta em outro país, não viola o núcleo do direito fundamental contido no art. 5º, inciso LI, da Constituição Federal, ausente evidências exclusivas hauridas na instrução autônoma do feito desmembrado em função da competência por prerrogativa de foro. A nítida incoerência processual, passível de correção por revisão criminal, no tocante à condenação do acusado com prerrogativa de foro e a absolvição dos demais réus sem prerrogativa de foro em razão da imputação dos mesmos fatos delitivos. Não basta a simples menção a autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função para deslocar a competência, prevalecendo a compreensão de validade dos atos praticados pela autoridade judicial aparentemente competente. O benefício de indulto não é extensível aos condenados à pena restritiva de direitos, por expressa determinação legal dos art. 8º e do DEC N. 11.302, 2022. Sendo irrelevante a reconversão dessa pena em privativa de liberdade, o exame pericial torna-se excepcionalmente prescindível à comprovação da qualificadora prevista no inciso II do 4º do art. 155 do Código Penal. Quando inexistirem vestígios no veículo furtado e houver a apreensão de chave falsa em poder do agente. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22 de novembro de 2018, que determina o cômputo da pena em dobro, deve ser aplicada a todo o período cumprido pelo condenado no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. O comprador da suposta influência não é sujeito ativo do crime de exploração de prestígio na colisão de interesses.
É válida a captação ambiental clandestina sempre que o direito a ser protegido tiver valor superior à privacidade e à imagem do autor do crime, utilizando-se da legítima defesa probatória, a fim de se garantir a licitude da prova. A submissão do condenado semi-imputável a tratamento antidrogadição pelo magistrado sentenciante, como condição especial para o regime aberto, não ofende o sistema vicariante, pois não se confunde com medida assecuratória de tratamento ambulatorial preconizado no art. 98 do Código Penal. Ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal de origem conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, podendo valer-se de novos argumentos, desde que não agrave a situação do réu.